Louvado seja Deus por mais essa oportunidade e pelo privilégio, pela alegria de poder compartilhar a palavra do Senhor com você. No desejo de que Deus edifique a sua vida, que Deus te instrua na palavra do Senhor, juntamente com a sua família, juntamente com a sua igreja, e que Deus esteja assim nos abençoando. Nós estamos estudando Filipenses, ou seja, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo ainda de número 2, e hoje nós atentaremos para o versículo de número 13, que diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Como que Deus trabalha em mim, como que Deus opera em você, tanto querer como realizar? Deus trabalha em nós por sua vontade, o que significa que Ele promove em nós, Ele opera em nós os seus desejos, as suas vontades, para que nós possamos viver de conformidade com os seus desejos e com as suas vontades. Isso implica que Ele nos conduz a viver de conformidade com os ensinamentos do Espírito Santo, que também usa a Escritura, ou seja, o Espírito Santo tem a Escritura como a nossa única regra de fé e prática para nos instruir de acordo com os desejos, com os propósitos e vontade de Deus. Uma igreja bem-sucedida, uma igreja que exerce a unidade do corpo em Cristo, uma família bem-sucedida, uma família que exerce a unidade como um organismo de Cristo, ela se submete às Santas Escrituras e ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia, ele nos ensina conforme a vontade do próprio Deus. João nos ensina isso no seu Evangelho, capítulo 14, capítulo 16, 16, versículo 8, ele diz: quando o Espírito Santo vier, ou quando vier o Consolador, ele nos convencerá do pecado, ele nos convencerá da justiça e do juízo final. E também diz que ele nos ensinará e ele nos guiará a toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas ele falará de tudo que ele tem ouvido do Pai e do Filho. Então é Deus trabalhando em nós, é Deus operando em nós por meio do Espírito Santo, através das Santas Escrituras, operando em nós o querer e o realizar. Então pergunte a você, de que maneira Deus trabalha em mim para que Ele faça com que a sua vontade e os seus desejos aconteçam na minha vida e eu possa realizar a vontade e os desejos de Deus. Primeiro, no versículo 8 aí do capítulo 16 de João, ele diz assim: nos convencendo do pecado. O Espírito Santo nos convence do pecado, permitindo-nos tomar a consciência do pecado, reconhecer o pecado e também a odiar o pecado e desejar estar livre desse pecado. Ele nos dá um santo descontentamento com o pecado. Então vejam bem, enquanto Deus está operando essa salvação em nós e nos levando a desenvolver essa salvação, o papel do Espírito Santo é nos convencer, promover esse descontentamento com o pecado, nos levar a odiar o pecado e a desejar abandonar esse pecado. Isaías capítulo 6, versículo 5, Isaías nos ensina que quando ele contemplou a glória do Deus triuno, ou a santidade de Deus, né? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, ele diz assim: ai de mim, porque eu estou perdido, eu estou morto, porque eu vi a Deus santo e ele me revelou o quão pecaminoso eu sou um homem de lábios impuros. Paulo, descrevendo a mesma situação em Romanos 7, versículo 24, ele diz: desventurado homem que sou, né? Porque faço aquilo que não quero e aquilo que eu quero eu acabo não fazendo, mas graças a Deus que me conduz em triunfo. Então o Espírito Santo vem operando esse querer e esse realizar de Deus, promovendo os santos desejos de Deus, as santas vontades de Deus em nossas vidas, moldando o nosso desejo e a nossa vontade para vivermos de conformidade com Ele. O Espírito Santo também nos convence da justiça, né? Deus nos dá santas aspirações, santos desejos de nos parecer mais com Cristo. O operar, o querer, né,
tanto o querer como o realizar de Deus que Ele opera em nós, é que à medida em que nós vivemos a vida cristã, à medida em que nós somos convencidos dos nossos pecados, Ele vem trabalhando em nós um santo desejo, uma santa vontade, uma santa aspiração de nos parecer mais com Cristo, de sermos conformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Uma igreja que exerce unidade, uma família que exerce unidade, é essa família que a cada dia, é essa igreja que a cada dia se parece mais com o Senhor Jesus Cristo em seu caráter, em seu comportamento, em sua ética, em sua conduta, nos seus relacionamentos na igreja, relacionamento com liderança e liderados, professores e alunos, superintendentes e professores, toda uma organização que vive nesse desejo, nessa aspiração de a cada dia mais se parecer com Cristo. E o nosso relacionamento, irmãos, se torna mais íntimo, mais entrelaçado, mais aperfeiçoado. Assim também em nossa família. Por isso que Paulo, olha, nós precisamos desenvolver a nossa salvação, porque Deus está operando em nós tanto o seu querer como o seu realizar. E essa questão da justiça, de nos parecer mais com Cristo, Paulo escrevendo Filipenses 3, do capítulo 3, versículo 12 a 14, ele diz assim: não que eu já tenha conseguido tudo ou que já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para aquilo pelo qual Cristo me conquistou. E uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, para conquistar aquilo para o qual Cristo me conquistou. Então ele não se contentava com o momento, com a circunstância. Ele não parou no terceiro degrau da escada da santidade, da salvação. Ele diz, olha, Cristo me salvou, e ele me exorta ao desenvolvimento da salvação. Se eu cheguei no 10º degrau, eu ainda não atingi a perfeição. Eu preciso prosseguir para o alvo, para conquistar aquilo para o qual Cristo me conquistou. Cristo me conquistou do império das trevas, te conquistou do império das trevas, para que você seja conformado à imagem e semelhança dele. O alvo o topo da escada é você chegar à plenitude da perfeita varonilidade de Cristo, à estatura da graça de Cristo, atingir o ápice da perfeição de Cristo. É lá que você precisa chegar. Então ele diz, olha, eu não alcancei e eu prossigo para o alvo. O Espírito Santo também nos convence do juízo final. Uma das maneiras pelas quais ele trabalha em nós, ou seja, o Espírito Santo trabalha em nós, é lembrando desse julgamento vindouro, lembrando da segunda vida de Cristo, como nós nos encontraremos com Cristo, como estará a nossa vida quando Cristo voltar, o que nós apresentaremos a Cristo, como nós estaremos, em que grau de santidade, o quanto nós desenvolvemos na nossa salvação, o quanto nós estamos parecidos com Ele, quanto das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos parecem com Cristo. Nós, como crentes, não seremos condenados por nossos pecados, sem dúvida alguma. Mas nós, nesse dia de juízo final, receberemos recompensas da parte de Cristo por tudo que fizemos ou por tudo que deixamos de fazer. Então há uma exortação de Paulo: desenvolva a vossa salvação, desenvolva a vossa santificação, a cada dia mais se pareça com Cristo, porque Deus continua operando em você, tanto o querer como o realizar. É Ele que promove os seus santos desejos, os seus santos propósitos, a sua santa própria vontade em nossos corações. Nós temos todos os recursos, todas as providências de Deus para nos parecer mais com Cristo, para assumir o caráter de Cristo, a conformidade com Cristo, o pensamento de Cristo, a mente de Cristo, a vontade de Cristo, os desejos de Cristo. E isso resultará na nossa unidade, em preservar a unidade do corpo, em preservar a unidade da igreja, em preservar a unidade da nossa família, desenvolver a santificação da nossa família, desenvolvendo a santificação e a salvação na igreja. Deus também trabalha em nós a vontade pela sua manifestação soberana de sua vontade. Deus soberanamente age em nós. Deus soberanamente estabelece propósito para nós. Deus soberanamente estabelece a sua vontade em nossos corações para que possamos segui-lo, submeter a Ele e servi-lo com alegria de coração.
Então vejam bem, uma outra maneira pela qual Deus trabalha é que Ele está sempre manifestando a sua soberania, dirigindo os nossos corações. Nós precisamos entender, irmãos, que todas as ações nossas, elas são conduzidas por Deus para a sua glória, para o louvor da sua glória, para o engrandecimento do seu nome. Provérbios capítulo 21 diz assim: o coração do rei está nas mãos do Senhor, ele dirige o curso dele conforme as águas de um rio. Então vejam bem, nós precisamos entender que quando há uma visão, um entendimento, um desejo no nosso coração de ler as Escrituras, nós temos que ler as Escrituras. Se há um desejo no nosso coração de abandonar o pecado, nós temos que abandonar o pecado. Se nós entendemos que aquele caminho é errado e há um desejo de não passar, nós não devemos passar, porque Deus está operando em nós. Ele está agindo em nós, Ele está aplicando a sua vontade em nós, Ele está aplicando os seus desejos no nosso coração. O grande problema é que muitas das vezes nós relutamos contra Deus. Nós não queremos submeter a sua vontade aos seus desejos. Nós precisamos entender que Deus é soberano, que Ele tem um propósito, que Ele tem uma vontade e que os nossos corações devem se alinhar com o coração de Deus. Nós devemos ter a consciência, olha, Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Tudo que Deus opera em mim, tudo que Deus opera em você, esse querer e esse realizar é segundo a boa vontade de Deus. Com toda certeza, será para o nosso bem e será para a glória de Deus. Então, considere essas palavras nesse momento, que Deus enriqueça a sua vida, que você seja alcançado pela graça de Deus, pela benevolência de Deus, você, a sua família, a sua igreja, todos vocês sejam agraciados por Deus. Creia nisso, olha, Deus é soberano, Ele continua operando em você, Ele continua fazendo em você o querer e o realizar. Se submeta a todas as vontades espirituais que batem no seu coração, que frutificam da sua mente, da leitura da palavra dEle, da vida de oração, e se curve diante de todas essas vontades. E que Deus assim o abençoe ricamente, que você possa experimentar a presença de Deus em sua vida, que você desfrute da glória de Deus em sua vida. Deus assim os abençoe. Um abraço a todos, fiquem com Deus.